O grande amor de Scarlett O'Hara não foi Rhett Butler, tampouco foi Ashley Wilkes. A verdadeira, a mais profunda e inabalável paixão de sua vida não foi por um homem, mas por um punhado de terra na Geórgia. Tara. Esta é a história que poucos contam. A história de como um lugar se tornou a alma de uma mulher, a fonte de sua força brutal e a razão para cada um de seus pecados. Para entender Scarlett, precisamos olhar para além dos homens que ela amou e focar na terra pela qual ela venderia a própria alma. Para entender Scarlett, é preciso primeiro entender Tara. Antes da guerra, Tara era um espelho. Refletia a própria Scarlett, orgulhosa, bela, um pouco selvagem sob uma fina camada de verniz social. Era um mundo construído de cristal e luar, onde a vida era uma sucessão de churrascos, bailes e uma delicada dança de flertes sob o perfume inebriante das magnólias. Tara era o palco dos triunfos de Scarlett, o reino onde sua vontade era lei, o símbolo de um privilégio que ela acreditava ser eterno e inquestionável. Era seu direito de nascença, a extensão de seu ego mimado. Ela a amava como amava seus vestidos de baile ou o brilho da admiração nos olhos dos homens, como uma posse que confirmava seu valor. Ela pertencia a Tara, mas ainda não sabia que, para sobreviver, precisaria que Tara pertencesse a ela de uma forma muito mais visceral. A semente da verdadeira natureza dessa relação foi plantada por seu pai, Gerald O'Hara, em uma profecia que Scarlett, na sua juventude, mal conseguiu compreender. A terra, disse ele, com o fervor de um homem recitando um texto sagrado, é a única coisa no mundo que vale a pena, porque é a única coisa que dura. Naquele momento, eram apenas palavras, mas essas palavras se infiltraram em sua alma, esperando o fogo da adversidade para germinar e se tornar a árvore que a impediria de ser varrida pelo vento. Naquele mundo idílico, sua obsessão por Ashley Wilkes fazia todo o sentido. Ashley não era apenas um homem. Ele era a personificação daquele sul poético e sonhador. Ele era a elegância, a honra, a gentileza de um tempo que não conhecia a brutalidade. Amar Ashley era amar a própria Tara antes da tempestade. Ele era o soneto daquele mundo. Um cavalheiro melancólico que preferia a poesia à ação. Scarlett, com sua força vulcânica, desejava possuí-lo como desejava que aquele mundo de perfeição jamais acabasse. Ela não via que a força dela era incompatível com a delicadeza dele. Via apenas que ele era a peça mais rara e valiosa daquele universo que ela governava. Sua paixão por Ashley era, na verdade, uma paixão desesperada pelo próprio passado. Uma tentativa de segurar com as mãos um sonho que já começava a se desfazer. Então a guerra veio e transformou o mundo em cinzas. E foi no retorno de uma Atlanta em chamas que Scarlett teve sua primeira epifania. A jornada desesperada, a carroça rangendo em meio a um cenário de apocalipse, era uma fuga em direção ao último bastião de sanidade que lhe restava. A cada quilômetro vencido, a imagem de Tara a sustentava, a promessa de um porto seguro. Mas a Tara que ela encontrou não era o santuário de suas memórias. Estava ferida, saqueada, violada. Sua mãe, morta de febre. Seu pai, com a mente quebrada pela dor, uma sombra do homem que fora. Os campos, antes verdes e prósperos, eram uma ferida aberta na paisagem. A fome não era uma palavra. Era uma besta roendo suas entranhas. O espelho de sua juventude estava estilhaçado no chão. E foi ali, em meio aos escombros de seu antigo eu, que a relação entre mulher e terra foi forjada em um novo pacto. Um pacto de sangue e solo. Ao arrancar um rabanete sujo da terra e com o gosto amargo da derrota na boca, fazer seu juramento aos céus. Deus é minha testemunha, eu nunca mais passarei fome. Scarlett não estava apenas fazendo uma promessa, ela estava realizando um ritual sagrado. Naquele instante, ela e Tara se fundiram. A terra deixou de ser uma propriedade para se tornar sua carne,
seus ossos, sua medula. A sobrevivência de Tara era a sua sobrevivência. A menina mimada morreu naquele jardim e em seu lugar nasceu uma matriarca implacável, a guardiã de sua própria alma exteriorizada. A partir desse momento, cada ato de Scarlett deve ser julgado pelo tribunal de Tara. O amor por Tara tornou-se sua religião. Foi por Tara que suas mãos delicadas se tornaram ásperas e calosas, colhendo algodão sob um sol impiedoso. Foi para pagar os impostos de Tara que ela engoliu seu orgulho, costurando um vestido com as cortinas de veludo de sua mãe, numa tentativa desesperada de seduzir Rhett Butler. E quando isso falhou, foi por Tara que ela cometeu a mais fria das traições. Roubar o noivo de sua própria irmã, casando-se com o bom e fraco Frank Kennedy, não por amor, mas por seus poucos dólares que poderiam salvar a fazenda da extinção. As pessoas viam uma mulher sem escrúpulos, uma viúva que desonrava a memória do Sul. Mas em seu coração, ela era uma rainha defendendo seu reino sitiado, usando as únicas armas que lhe restavam. Enquanto outras famílias se agarravam a um código de honra que se tornara suicida, Scarlett abraçava a heresia do pragmatismo. Sua lealdade não era a uma causa perdida, mas a causa muito mais imediata e tangível da Terra Vermelha que a sustentava. É nesse contexto que sua relação com Rhett Butler se torna uma tragédia de proporções épicas. Se Ashley era o poema do mundo perdido, Rhett era a prosa dura e realista da sobrevivência. Ele era o único que não amava a memória da Scarlett que fora, mas a mulher de aço que ela se tornou. Ele via a força por trás da crueldade, a coragem por trás da manipulação. O amor deles era uma guerra de iguais, uma colisão de duas almas forjadas no mesmo fogo, que falavam a mesma língua da resiliência. Rhett não lhe oferecia sonetos ao luar. Ele lhe oferecia a admiração crua por sua tenacidade. A paixão entre eles era um incêndio, uma batalha de vontades, onde cada beijo era um desafio e cada briga, um prelúdio de uma rendição febril. Ele era o único homem forte o suficiente para ela, mas ela estava cega demais para ver. A opulenta mansão que construíram em Atlanta serve como o contraste perfeito para a essência de Tara. A casa de Atlanta era um monumento à sua riqueza, um palácio frio e sem alma, construído para impressionar uma sociedade que ela desprezava. Era um teatro, um palco para a persona de Nova Rica que ela adotou. Um lugar de festas grandiosas, mas sem alegria. Nunca foi um lar. O lar, o verdadeiro centro de seu ser, permaneceu a quilômetros de distância, na casa de campo que, mesmo em seus piores dias, pulsava com vida, dor e significado. Atlanta era sua ambição, Tara era seu coração. Essa devoção quase pagã à terra é o que Rhett, em sua dolorosa lucidez, melhor compreendia e, ao mesmo tempo, o que o afastava. Ele a amava, mas sabia que, no coração dela, ele estava em segundo lugar. Em uma de suas discussões mais cruéis, ele a acusa. Tara não importa? Você venderia sua alma por ela e as almas de todos os seus amigos? Ele não estava errado. Scarlett sacrificou a gentileza, a amizade e, por fim, o único amor que poderia tê-la completado, tudo no altar de sua terra. Tara era a fonte de sua força monumental, mas também a justificativa para sua maior dureza. E no final, quando o vento levou tudo de vez, quando a morte da pequena Bonnie destruiu a frágil ponte que os unia, e quando ele finalmente partiu, deixando-a em um abismo de solidão, sua primeira epifania aconteceu tarde demais. Ao ver a fraqueza de Ashley no leito de morte de Melanie, ela finalmente entendeu que amava uma sombra. Correndo para casa, para Rhett, ela estava pronta para se render, para confessar seu amor. Mas o coração dele, exausto de lutar uma batalha perdida, já havia se fechado. O francamente querida, eu não dou a mínima. Foi o som de uma porta se fechando para sempre.
no silêncio ensurdecedor que se seguiu à sua partida, no momento de sua aniquilação pessoal, quando o desespero ameaçou engoli-la para sempre, a voz profética de seu pai ecoou em sua mente. A terra é a única coisa que dura. Naquele instante, Scarlett se reergueu, e, não por orgulho, não por teimosia, mas porque ela tinha um lugar para onde voltar, uma fé a qual se agarrar. Eu vou para casa, ela sussurra, e pensarei em tudo isso amanhã, em Tara. Eu consigo suportar isso, e amanhã encontrarei um jeito de ter Rhett de volta. Tara, no fim, não era apenas um refúgio, era a promessa da ressurreição. Era a fonte inesgotável de seus amanhãs. Era a prova de que mesmo quando todos os amores humanos falham, quando as paixões se esgotam e os corações se partem, a conexão com nossas origens, com o solo que nos moldou, pode nos dar a força para levantar uma última vez. O vento levou seus homens, seus filhos, seu mundo, mas não pôde levar a terra. E enquanto Tara existisse, Scarlett O'Hara, a filha daquela terra vermelha, também existiria, indomável, imortal. Se a história desta força indomável, nascida da terra vermelha da Geórgia, também te emocionou e te fez enxergar a obra com outros olhos, então apoie o nosso trabalho. Deixe seu like para que esta análise alcance mais pessoas. Compartilhe com quem ama as grandes narrativas e, o mais importante, se inscreva no canal para continuarmos trazendo estas viagens inesquecíveis. Até a próxima. E lembre-se, amanhã é outro dia.